Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre a ciência, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer as opiniões prevalecerem. Então, essas obsessões estão bem características daqueles espíritos que atacam determinadas pessoas a ficarem dentro de determinadas religiões, pelo seu orgulho de ali ele conseguir manipular aquela pessoa, ali ele conseguir impor as suas ideias àquele grupo, ali eles ficam por tempo indeterminado, até que um dia sejam esclarecidos. E esclarecer esses espíritos é difícil, porque eles têm convicção daquilo que eles querem fazer. Eles têm convicção daquilo que eles estão fazendo. E aí vai trazer problema para qualquer um que interponha o caminho deles, ou eles vão tentar fazer isso, e a gente tem que ter a humildade a buscar nos instruir para melhor amparar aquela pessoa que a gente quer ajudar e para melhor oferecer ajuda àquela pessoa que a gente quer ajudar. Para esse efeito, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar crida as mais ridículas utopias. Então são espíritos que eles vão colocando as utopias para o outro acreditar, vão manipulando as pessoas para acreditar daquela forma bem absurda. Por exemplo, acredita que não existe mundo espiritual e espíritos, vai existir só demônios. Mas se você for da religião dele, você fala com Deus. Como se Deus estivesse ao mercê dos homens, como se Deus estivesse disposto a satisfazer os caprichos humanos. Deus é um ser sublime, tão grandioso que governa todas as galáxias. Quem conversa com Deus são os grandes missionários do bem, os gerentes de sistemas planetários, os dirigentes de planetas. Todos esses conversem com Deus. Nós conversamos com espíritos. De acordo com a nossa condição ética e moral, vamos atrair para nossa companhia espíritos do mesmo jaz. Pessoas boas atraem bons espíritos. Pessoas falsas atraem espíritos falsos. E aí é com cada um. A responsabilidade é individual. E as nossas ações devem ser pensadas coletivamente. Qual benefício para o coletivo eu estou trazendo? Para que todos nós possamos ser beneficiados. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não escrupulizam em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinariam. E não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, Virgem Maria ou um santo venerado, e até mesmo Deus. Nós temos que prestar atenção nisso. Como que eles, de acordo com a religião que a pessoa professa, ele vai se dizer pertencente a uma classe de espíritos. E tem alguns que nem se identificam como espírito, eles impõem a ideia que tem que ser daquele jeito, que o caminho é aquele, que só pode ser daquele jeito, e as pessoas os seguem cegamente, cometendo até crimes em nome de um Deus que é por amor, pura misericórdia. Mas a ação do homem sobre ele próprio, colocando um Deus rigoroso, violento, vingativo, o homem acha de agir violentamente, vingativamente, em nome de um Deus que ele criou. Porque Deus, o verdadeiro Deus, é puro amor, pura bondade, pura justiça e pura misericórdia. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras criadas, palavras caridade e moral. Cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. Então, esses espíritos que gostam de querer aparecer, que gostam de impor ideias novas, colocar características novas, eles sempre vão estar buscando se esconder. As palavras vão estar sempre recheadas de termos de caritativos, de moral, para tentar se esconder, para evitar aparecer, e se eles derem um mau conselho, vão ser repelidos. Eles querem continuar, eles querem estar com os braços abertos, com as portas abertas para tomar aquelas ações.
Daí vem que os que são por eles enganados os defendem, dizendo: bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte. É o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Aí nós vamos estar atentos, devemos estar vigilantes, devemos estar com o coração sempre se voltando para o bem, devemos estar sempre com o coração voltando para abrir-se para o entendimento das leis divinas, entendimento daquilo que os bons espíritos trazem para nós sermos construtores de uma manhã de luz. Depende de nós, das nossas ações, e sermos vigilantes para que aquilo que nós dissemos de moral seja aquilo que nós vamos conseguir colocar em prática, buscando sempre nos aperfeiçoar e sempre nos melhorar, para que o amanhã seja radiante de luz, de bênçãos e de fraternidade. Depende do nosso hoje. Depende do nosso agora, como nós estamos agindo, como nós estamos nos preparando para trabalharmos na seara do bem. Os espíritos, dados a sistemas, são geralmente escrevinhadores, pelo que buscam os médios que escrevem com facilidade e dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. São quase sempre verbosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. É interessante que essa palavra prolixos, né, são aquelas pessoas que falam muito, vão rebuscando, e a gente encontra pessoas assim no nosso dia a dia. Elas falaram assim: fui passear no centro da cidade, elas contam uma história enorme para dizer que foi passear no centro da cidade. Esgota a paciência de quem vai ouvir. Então a gente imagine no mundo espiritual quando esses espíritos chegam e deparam com médios assim prolixos também, que gostam de falar muito e rebuscando as informações. É importante a gente entender essas dificuldades, essas necessidades que as pessoas deparam e todos procurarmos fazer com que a gente esteja melhor, que a gente esteja sempre se corrigindo dos nossos defeitos, das nossas falhas, das nossas faltas, para que nosso amanhã seja realmente melhor, seja realmente mais disponível, com mais luz possível para nós mesmos, com mais bom senso, com mais responsabilidade e prudência, não importa em que situações sejamos. Comprazem-se em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos, indigestos e frequentemente pouco inteligíveis, que, felizmente, têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Então, a maioria das pessoas não vão ler, ou se lerem, não vão entender. Esse é um detalhe importante que a gente possa entender desses materiais que são escritos. E às vezes, dentro do próprio texto, ele tem um texto que ele afirma uma coisa, o outro ele afirma outra. Certa vez, avaliando um livro, a pessoa pegava trechos e comentava sobre o mesmo trecho que ela comentou. Ela repetiu esse trecho bastante vezes, não lembro agora, foram muitas vezes que eu anotei numa folha, quantas vezes ele repetindo, a página, e depois eu fui olhando cada página. A pessoa contradizia tudo que estava no texto e o que ele tinha escrito lá atrás, ele contradizia lá na frente. Então era bem complexa aqueles dados que ele estava passando. Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas frases. Segue-se que aquela fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. A gente está fazendo o estudo do livro Pensamento e Vida, e cada parágrafo do Emmanuel a gente às vezes tem que comentar por 10, 15 minutos para tentar passar todas as informações que tem ali. Logicamente que nem temos como passar todas, mas é tão amplo o conceito, na hora da gente fazer as reflexões, a gente vai falando um bom tempo. Então, a gente vê que os espíritos superiores passam muitas informações em frases pequenas, em parágrafos pequenos. E aí, a gente tem que saber discernir
e às vezes tem que ter capacidade para entender, que nem sempre temos. Nunca será demais toda circunspecção quando se trate de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades que neles por vezes abundam e chocam o bom senso, produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina. Esse é outro problema que vem com essas chamadas utopias e coisas excêntricas, que a gente tem que ter cuidado na hora de publicar, ou já barrar para não publicar. E as pessoas criam discussões bem animosas, com muita animosidade, em torno desses textos meio utópicos. Ao invés de apenas se absterem de não mexer, ficam ali naquelas discussões. Alguns livros, as pessoas não entendem de um jeito ou se assustam com o tamanho das informações e aí criam aquele impasse. Existe isso realmente. Com o tempo, as pessoas vão procurando entender um pouco daqui, um pouco dali, aí veem que ali está a verdade. Mas a gente tem que ter sempre a prudência de saber que para publicar tem que ter o consenso de um grupo de pessoas. Não simplesmente passar aquela informação à frente, se ela pode causar problema, porque quem é novo na doutrina, não conhece a fundo o conjunto de informações que a doutrina espírita nos traz, essas informações utópicas podem trazer problema de entendimento daquilo que é útil e essencial dentro da doutrina, dentro do corpo mais importante que a doutrina traz para nós, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, nem mesmo se levar em conta que são armas de que se servem seus inimigos para ridicularizá-lo. Entre tais publicações, algumas há que, nem sem serem, mas e sem provirem de uma obsessão, podem considerar-se imprudentes, intempestivas e desazadas. Então, é outro detalhe importante. Pode não ser de uma obsessão, pode não ser uma coisa má, mas ela não tem as informações que a gente deveria primar para colocar na obra espírita. Então, nós temos que saber olhar cada informação baseada em quê, onde elas podem ter conteúdos e que tipo de conteúdos elas têm, que tipo de informação trazem para nós e como nós lidamos com essas informações. Por isso que a gente tem que aprender a trabalhar em equipe. Mas a equipe, para trabalhar, como no caso da doutrina espírita, sem revanchismo, sem eu sei mais do que o outro, vamos cruzar dados. Em quais obras você leu que justifique essa obra? Dentro de um grupo de pessoas, dentro de uma equipe, ali vamos tirar as devidas medidas, fazer as devidas colocações, para nós termos como agir, nós termos como dizer se aquela publicação vale a pena sair naquele momento, se tem que fazer alguns ajustes em alguns parágrafos, como que nós vamos lidar com aquelas informações. Por isso, é importante que a gente busque entender o conteúdo do que está escrito ali, não nos precipitarmos na hora de fazer a publicação e as pessoas pegarem e fazerem as devidas avaliações para que as informações possam ser colocadas para o público em geral. No caso ali de publicar um livro, publicar uma revista com alguns dados teoricamente novos, para não confundir. Sempre primar pelo esclarecimento. Acontece muito frequentemente que um médium só se pode comunicar com um único espírito, que a ele se liga e responde pelos que são chamados por seu intermédio. Esse é um detalhe, a gente já deu uma pincelada ali atrás, num dos itens anteriores, e vamos ver aqui de novo. Nem sempre há nisso uma obsessão. É importante que a gente entenda isso, porquanto o fato pode derivar da falta de maleabilidade do médium, de uma afinidade especial sua com tal ou qual espírito. Somente a obsessão propriamente dita, quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros, o que jamais é obra de um espírito bom.
Então, a questão da comunicação com o único espírito, a gente tem que ter esse devido cuidado. E às vezes, um médium já está bem mais velhinho, o organismo físico já está mais desgastado. O que os mentores fazem? Fica só aquele que tem mais afinidade com o médium, passando as comunicações e as perguntas que a ele for dirigido, vão ser sempre respondidas por aquele espírito, mesmo que ele não domine o assunto, outro responde através desse médium e através desse mesmo espírito. Mesmo que venha de outro, vai passar por ele. E o André Luiz fala do Shanti, que é aquele espírito que fica do lado do médium, como um desvio de energia, para provocar um desvio de energia, para não sobrecarregar o médium, seja porque um espírito é muito inferior, seja porque o espírito é muito superior. Então também existe isso, está no livro Mecanismo da Mediunidade, que é importante que a gente entenda que às vezes, nem sempre, mas às vezes, um médium recebe só a comunicação de um espírito, e esse espírito tem toda uma condição de se comunicar com ele, porque ele tem a capacidade, a adaptabilidade fluídica entre os dois. Com outros espíritos não vai se dar essa comunicação. E até mesmo para a própria segurança do médium. O que a gente tem que fazer é não fazer julgamento sem conhecer, pelo menos estudar a doutrina espírita, ver aqui no Livro dos Médiuns é possível, exclusividade de um só médium. Ela não vai ser obsessão, porque ele não compulsiona a pessoa a escrever a todo momento. Tem que escrever, a pessoa fica escrevendo, como ele descreveu agora há pouco. Há alguns itens atrás que a pessoa escreve com o dedo na porta, fica ali. É bem estranho. Geralmente, o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas, que as discutem, não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de ser insular, chegando mesmo, não raro, a ordená-lo. Então, insular quer dizer o médium vai se esconder, vai se afastar, vai se isolar das pessoas, para que ele possa manipular e dar rasteira, melhor no médium, provocar situações para esse médium passar por situações vexamosas. E o médium, gente, tem que ter sempre muito cuidado, e as pessoas, ao se dirigirem ao médium, também tem que ter o cuidado. Por quê? Qual tipo de espírito está junto comigo naquele momento? Quais as interações magnéticas estão junto comigo naquele momento? Que eu dirigir um médium e fazer uma pergunta que envolva um conteúdo que ele tem que ter muita responsabilidade para responder. E o ambiente não está muito propício para isso. Aí vem criando os problemas, os transtornos e as dificuldades para o médium, e vai cair essa responsabilidade sobre aquele que fez a pergunta. Então, todos nós, quando estamos diante de assuntos polêmicos, sejamos prudentes, vamos pensar no local onde nós estamos para fazer a pergunta, vamos pensar no tipo de pergunta que nós estamos fazendo e que tipo de conhecimento o médium tem que ter para nos responder. E outra coisa, muitas das vezes o médium tem que responder, não sei, ou então, não posso te responder agora. Não é feio fazer isso. Feio é dar uma resposta que venha trazer incômodo, que venha trazer contradições, que venha trazer discussões estéreis. Então é melhor o médium ficar mais prudente, certo? E aí, como nós já temos o aviso aqui, que os espíritos maus, que querem ter exclusividade sobre o médium, ele quer isolá-lo, quer levar ele para um local onde só concordem com ele, e se ele aceitar aí ele estará se complicando muito. O médium tem que estar sempre sabendo que ele tem que estar dentro do grupo, apesar das dificuldades que possam existir. Se ele for para outro grupo, ele saiba que vai enfrentar dificuldades relativamente parecidas ou relativamente iguais. Então, ele tem que saber que tem que educar os espíritos que andam com ele. Todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que obtém, faz-se eco do espírito que o domina. Espírito esse que não pode ser bom, desde que lhe inspira um pensamento ilógico, qual o de se recusar ao exame. O médium não quer aceitar a crítica, não quer aceitar a avaliação do que ele escreveu, não quer aceitar que outros façam a interpretação daquilo que ele está escrevendo. Opa, tem alguma coisa errada. Com o médium, tem alguma coisa errada com o espírito,
Que é importante que se faça essas avaliações. E aí, ele pode inspirar um pensamento ilógico. Aí ele não quer que seja examinado, que as pessoas olhem, examinem, comparem. Qual livro está escrito isso aqui? Qual a base para a gente aceitar e acreditar nessa informação? Detalhes assim são muito importantes para que a gente avalie, para que a gente tome as devidas precauções diante das comunicações, seja ela para se tornar pública ou não. Os médiuns têm que estar sempre atentos e aceitar os questionamentos, aceitar a forma com que é falado para que ele haja com segurança e com prudência. O insulamento do médium é sempre coisa deplorável para ele, porque fica sem uma verificação das comunicações que recebe. Não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se, como também necessário lhe é estudar todos os gêneros de comunicações a fim de as comparar. E aí, isso aqui é muito importante, porque as pessoas também têm que saber buscar a opinião de terceiros, o médium tem que saber buscar, ele tem que ler outras comunicações que outros recebem para ver se está compatível. Hoje nós já temos vários livros que a gente vai lendo, qual livro isso aqui está compatível. Essa informação é muito nova, é muito diferente. Opa, então a gente vai ter que ter cautela e prudência para passá-la à frente. São detalhes que nós temos que observar, são detalhes que nós temos que ter o devido cuidado para não nos tropeçarmos na nossa própria vontade de ajudar. Você está com vontade de ajudar, está com vontade de esclarecer as pessoas, mas até onde essas informações são compatíveis, são necessárias, são úteis ou são confiáveis? Então, essas perguntas nós temos que fazer. Restringindo-se às que lhes são transmitidas, expõe-se a se iludir sobre o valor destas, sem considerar que não lhe é dado tudo saber e que elas giram quase sempre dentro do mesmo círculo. Aí ele falou dos médios exclusivos. Esse aqui é outro detalhe importante, que as comunicações ficam girando sempre dentro do mesmo assunto, e um assunto está amarrado no outro, e não vai para frente. Certo? Você vê que a pessoa está sendo redundante. Portanto, pode existir médium exclusivo? Pode, é um médium que ainda está em treinamento, é um médium que tem limitações, e muitas das vezes é um médium que está ligado a um espírito que é responsável pela mediunidade dele e faz um belo trabalho. Mas também esse médium exclusivo pode estar sob a ação de um espírito mau. Essas conclusões nós podemos chegar com segurança, e essas situações nós precisamos raciocinar bem sobre como nós estamos agindo, como nós estamos interagindo com o grupo que a gente frequenta, com os espíritos que trabalham com a gente, para que todo mundo fique em segurança e todo mundo seja útil ao trabalho do bem. Que Jesus abençoe seu lar, que Jesus ilumine sua vida e todos nós possamos alcançar a paz em nossos corações, a paz em nosso espírito. Muita luz, muita paz. E vamos continuar nosso estudo, né? Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Não existe realmente separado na meditação, realmente, perigo para o médium que se ache bem convencido de que está a haver-se com um espírito mentiroso, como sucede na obsessão simples. Esta não passa, então, para ele de um fato desagradável. Então, a obsessão por si só, ela não é má para o médium, e desde que ele entenda que ele está obsediado, ele não tem os devidos, não tem grandes problemas. Vai ser apenas um incômodo, vai ser um fato desagradável. E todos nós, hoje em dia, temos que estar vigilantes, porque tem espíritos, os espíritos do mundo espiritual treinam para atacar médium. E o médium tem que treinar para se defender deles. E a gente vai trabalhando, os espíritos trabalham conosco, eles sempre dão 4 opções para esses espíritos. O que vocês querem com esses ataques? Vocês têm 4 opções. Trabalhar com Jesus na seara do bem. Reencarnar na África em condição bem miserável. Reencarnar em qualquer instituição de amparo como uma criança com paralisia cerebral. Ou ser deportado da Terra. Se você quiser continuar nessa ação
perigosa de atacar, de prejudicar, é esse o caminho que você tem. E, aliás, para andar em situação de muita miséria, não precisa ser só na África. Tem várias regiões do Oriente Médio, tem no Extremo Oriente também, vai ter essas situações muito pobres, de muita dificuldade financeira e de muitas intempéries para se enfrentar. Assim também como no Brasil, nas comunidades mais carentes, a situação é muito difícil para algumas pessoas, sobre um campo, os mais variados aspectos de estar encarnado ali. É uma prova, às vezes mais dura, mas se você superar bem a prova, você vai estar em uma condição muito boa no mundo espiritual depois dessa encarnação. Se você não superar bem a prova, mas você pelo menos cumpriu uma prova difícil. É que a gente tem que procurar sempre entender isso. Não é onde que você está que marca uma expiação. Aonde você está é uma prova. Há tempos eu vi uma matéria sobre uma pessoa lá na África que ele resolveu plantar árvore. Ele viu uma pessoa plantando árvore e falou, mas o que ele está fazendo? Ele está plantando árvore. Ele começou a plantar árvore e hoje ele já plantou uma floresta enorme lá de árvores frutíferas e o país dele produz muitas frutas. Porque ele resolveu plantar árvores frutíferas. Então teve uma grande arborização da região toda, com árvores que produzem alimentos para a população, para os animais. Ou seja, se ele estava numa expiação, ele entrou na regeneração. Então, quando a gente cita, às vezes, determinados continentes ou regiões como uma prova difícil, também você pode se regenerar de acordo com a conduta que você tome ali dentro daquela comunidade. Mas saiba que a situação será bastante complexa, será bastante difícil. Não é fácil viver em condições vamos botar assim, de pouco conforto material. No mundo que a gente vive, principalmente para quem está acostumado a viver em determinadas regiões ou países com bom conforto material. É isso que a gente tenta mostrar para as pessoas. A dificuldade de sobrevivência numa região numa região, né, numa localidade de poucos recursos materiais, de poucos recursos técnicos e tecnológicos. Mas, precisamente, porque ele é desagradável, constitui uma razão demais para que o espírito se encarnice em vexá-lo. Duas coisas essenciais se tem de fazer nesse caso. Provar que o espírito que não está iludido por ele, provar ao espírito que não está iludido por ele e que lhe é impossível enganar. Depois, cansar-lhe a paciência mostrando-se mais paciente que ele. Então o espírito te induz a fazer uma coisa, você faz outra. Ele te induz a fazer uma coisa, você faz outra. Ele vai desistir daquilo ali. Ele vai desistir de te atacar. E hoje as técnicas modernas que existem de tratamento para as obsessões mais simples e até mesmo as complexas é as tarefas assistenciais. A campanha do quilo é uma das grandes formas de você se livrar das obsessões. Que você vai bater na casa estranha, você pode receber um não, pode receber um sim, pode receber um xingamento, de acordo com o local que você passa. Na grande maioria das vezes, quando eu tive a bênção de fazer a campanha do quilo, que é uma das tarefas mais gostosas da gente fazer, as pessoas passavam, onde a gente passava, tinha lugar que já esperavam a gente na porta para entregar o mantimento, outros a gente batia, atendia de boa mente, e lógico, tinha aqueles que não queriam nos receber, é um direito deles. Cada um que já fez campanha do quilo tem as mais belas histórias, as mais tristes histórias para contar. Faz parte do nosso processo evolutivo. Duas coisas essenciais, certo? Provar o espírito que não está iludido por ele e que é impossível enganar. Depois também, né, cansar-lhe a paciência, mostrando que você é mais paciente que ele, ser mais resistente às intuições que ele nos impõe. Isso são pontos importantes para que a gente se livre de determinadas obsessões. Não é tão simples assim, mas a tarefa assistencial é importante que a gente venha fazer, que a gente venha trabalhar, botar a mão na massa para fazer alguma coisa pelo semelhante. Desde que se convença de que está a perder o tempo, retira-se, retirar-se-á, como fazem os importunos, a quem não se dá ouvidos. É a mesma coisa que as pessoas que gostam de ficar fazendo gracinha. Você não deu ouvido para ele, você despistou, que é um pouco difícil às vezes.
ele quer segue o seu caminho e a gente, e a pessoa que está sendo importunada, fica em paz. Esse é o princípio que a gente tem que adotar. E, logicamente, que no termo dos espíritos, a gente tem que procurar esclarecê-los. Isso, porém, nem sempre basta e pode levar muito tempo, porquanto espíritos há tenazes, para os quais meses e anos nada são. Além disso, portanto, deve o médium dirigir um apelo fervoroso ao seu anjo bom, assim como aos bons espíritos que lhe são simpáticos, pedindo-lhe que o assistam. Isso, outro desse detalhe aqui das orações, a gente não tinha lembrado antes de comentar, né? Ele está colocando aqui esse fervoroso apelo ao nosso anjo de guarda, ao nosso bom anjo, ao nosso espírito protetor, para que ele assista aquele espírito, para que ele permita que os bons espíritos assistam o nosso obsessor e também a nós. Esse fato de pedir ajuda aos espíritos para nos proteger é de fundamental importância. Nós temos que fazer isso constantemente, nós temos que elevar o nosso pensamento ao Pai constantemente e nós temos que estar sempre dispostos a entender que podemos ser enganados a qualquer momento, se nós estivermos desprevenidos. Vamos trabalhar no bem, vamos procurar refletir os nossos ensinamentos, vamos procurar abrir o coração para entendimentos superiores, para caminharmos na direção do bem, para caminharmos na direção do Pai. E com isso, levarmos conosco, junto conosco, aqueles espíritos que no passado foram nossos comparsas e aqueles que foram nossos desafetos e ainda tentam ser, convencendo-os de que é importante praticar o bem e que é vantagem de praticar o bem e que devemos praticar o bem. Com isso, nós vamos caminhar para Deus, nós vamos nos aperfeiçoar, nós vamos crescer em luz, em entendimento, cada vez mais nos tornando melhores, cada vez mais angariando amigos para nos proteger, quando, com a nossa vontade firme, com a nossa disposição de fazermos a nossa reforma íntima, tivermos, junto de nós, espíritos do mesmo jaz, que procuram também agirem no bem, fazerem sua reforma íntima e caminharem para Deus. Isso é importante para todos nós. Quanto ao espírito obsessor, por mal que seja, deve tratá-lo com severidade, mas com benevolência, e vencê-lo pelos bons processos, orando por ele. Se for realmente perverso, a princípio zombará desses meios, porém, moralizado com perseverança, acabará por emendar-se. É o conselho que normalmente tem que fazer. É o conselho que normalmente a gente treina ao longo dos trabalhos mediúnicos, dar os bons conselhos, conversar amigavelmente com esse espírito, mas mostrar para ele com uma certa severidade. Você tem 4 opções. Você está entendendo que você tem 4 opções? É melhor, você fazer o bem. E mesmo você predispondo a fazer o bem hoje, diante da matemática, da complexa matemática divina, você pode ser obrigado a passar por uma experiência meio dura. Porque você está obsediando, você está se comprometendo perante a lei. Por quanto tempo você está obsediando? Então, o espírito tem que entender que não tem muita saída. Tem que buscar crescer, tem que buscar fazer o bem, tem que buscar trabalhar por se melhorar. É uma conversação a empreender tarefa muitas vezes penosa, ingrata, menos desagradável, mas cujo mérito está na dificuldade que se ofereça e que, se bem desempenhada, dá sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade e, quase sempre, há de ter reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Isso aqui é uma das coisas mais gratificantes que tem na reunião mediúnica. Esclarecer os espíritos, convidá-los a trabalhar no bem. Às vezes é difícil, é um diálogo cansativo, mas quando nós conseguimos fazer esse trabalho, quando nós conseguimos realizar esse intento, aí as bênçãos sempre vêm para nós, as bênçãos sempre, essa gratidão sempre vem para nós, o prazer de ter feito bem, além de agariarmos a simpatia daqueles que protegem e amam esses espíritos que estão perdidos no mundo do espiritual inferior. Ao ser resgatado para as instâncias de afarzamento, aqueles que o amam certamente passam a ter a gratidão para conosco. É importante que nós façamos isso,
É importante que a gente treine dialogar para que todos possam crescer, para que todos possam se aperfeiçoar. Convém igualmente se interrompa toda comunicação escrita, desde que se reconheça que procede de espírito mau, que a nenhuma razão quer atender, a fim de se ler não dar prazer de ser ouvido. Em certos casos, pode até convir que o médium deixe de escrever por algum tempo, regulando-se, então, pelas circunstâncias. Isso aí é outro detalhe importante, que aí o médium se abstém de escrever por algum tempo, seja por qualquer espírito que for, para que o espírito mal desista de tentar forçá-lo a escrever. Mas o que a gente aprende com a doutrina espírita é que será sempre espíritos nos espreitando para dar brecha para uma comunicação infeliz, para dar brecha para uma comunicação que não se deve dar. Aí é que a gente tem que estar sempre atento, que nós temos que estar sempre vigilante, porque ao trabalharmos os nossos conceitos, ao trabalharmos o nosso entendimento, nós estamos também trabalhando o entendimento e os conceitos daqueles espíritos que nos acompanham. E assim, eles vão se melhorando, a gente também vai se melhorando, e todos caminham para um amplo entendimento de amor e de paz. Entretanto, se o médium escrevente pode tirar essas confabulações, outro tanto já não se dá com os médiuns audientes, que o espírito obsessor persegue, às vezes a todo instante, com as suas proposições grosseiras e obscenas, e que nem sequer dispõe do recurso de tapar os ouvidos. Olha que interessante. Entretanto, o médium escrevente pode evitar essas confabulações. Outro tanto já não se dá com o médium audiente. Então, o médium escrevente, o espírito está lá passando a mensagem, ele para de escrever, fala, não vou escrever mais, e aí acaba o plano daquele espírito de atormentar a pessoa, de atacar a pessoa. Mas os médiuns audientes não tem como tapar o ouvido, porque o ato de ouvir o espírito é pela acústica da mente, e não pelo ouvido. E aí, ele vai ficar ouvindo aquelas vozes, aquelas proposições grosseiras e às vezes obscenas, sem ter outro recurso. Aí entra a oração, o pedido de amparo aos espíritos superiores e tentar convencer aquele espírito que está nos obsediando. Por que ele está obsediando? E se for o caso, peça perdão a ele pelo mal que você fez. Tenha humildade. Peça a ele para rever os conceitos, para trabalhar sobre outras esferas de ação, mais voltada para o amor, para o perdão, para a caridade. Aí ele vai apontar muitos defeitos que nós precisamos de corrigir. A gente se predispõe a corrigir, nos esforcemos para corrigir aqueles defeitos e a gente começa a se livrar deles. E aqui, nesses médiuns audientes, com essa situação que ele está colocando, é onde nós deparamos com aqueles que chegam à loucura de fato. Por isso, é importante nós termos mais vigilância, termos mais cuidado e trabalharmos melhor pelo nosso próprio aperfeiçoamento, para que a gente esteja amanhã numa condição melhor do que estamos hoje. Aliás, cumpre-se, reconheça, que algumas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espírito, que os animam e provocam com o rirem de suas tolices, em vez de lhes imporem silêncio e de os moralizarem. Os nossos conselhos não podem servir a esses que desejam afogar-se. Bom, aí o Kardec está puxando a orelha da equipe mediúnica. As pessoas estão dentro da reunião mediúnica, começa a rir do espírito que está falando besteira, fica com medo do espírito que está falando besteira. O problema está nos médiuns, na equipe mediúnica, e todos que estão ali, não só no médium, mas todos que estão ali. Então, se você entrou para uma reunião mediúnica, entre sabendo que aquilo ali é uma reunião séria, com um objetivo sério, e que você é responsável por todos os seus atos ali dentro. E por isso, você tem que procurar trabalhar mais certos conceitos doutrinários para ser útil a todos nós, no aprimoramento desses espíritos, na correção desses nossos irmãos espirituais. Precisamos entender que existe em cerca de 17 bilhões de espíritos. É um número estatístico, um número apenas didático, né, que a grande maioria dos 35 bilhões de espíritos que tem aqui, cerca de 17 estão em condições infelizes.
para baixo, de infeliz para baixo. São espíritos sofredores, são espíritos que não querem perdoar, espíritos que odeiam, espíritos que querem guerra, na grande maioria. Então, todas as vezes que a gente vai para a mediúnica, a gente sabe que a gente está tirando ali 3, 5, 30, 300, até 1000 espíritos, dentro de um conjunto de características que nem todos vão se converter facilmente, mas já vão começar a aliviar. Só são menos, vamos supor, vamos ser muito otimistas. Numa reunião, os espíritos conseguem ajudar 1000 espíritos, com auxílio dos médios ali. Mas ainda sobrou 17 bilhões, 999 mil, 999 espíritos. 19 bilhões, 999 milhões e 999 mil ainda sobrou. Certo? Dentro dessa conta estranha que a gente está fazendo aqui. Mas apenas uma forma didática para a gente ver que o nosso trabalho é de formiguinha. Então nós temos que ter, naquele momento ali, muita concentração, muita introspecção e o objetivo de realmente trabalhar para o bem. Realmente trabalhar para o benefício do grupo. Porque senão, como Kardec disse, nós estamos dando conselho para alguém que quer se afogar. Esse rio tem roda-moinho, você entra lá, vai se afogar. Assim, a gente vai fazendo nossas reflexões, vamos procurando ler, compreender o Livro dos Médiuns, para nos tornarmos mais partícipes desse processo de renovação da humanidade. Conhecendo mais, a gente normalmente pode ajudar mais. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que a paz possa habitar o seu lar e o seu coração. Apenas aborrecimento há, pois, e não perigo para todo médium que não se deixe ludibriar, porque não poderá ser enganado. Muito diverso é o que se dá com a fascinação, porque então não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou. Então, na fascinação, nessas obsessões, a pessoa sabe que está obsediado, ele sabe que ele tem que tomar cuidado, ele sabe que tem que ficar vigilante, ele sabe que ele tem que ficar prudente com aquilo que está fazendo. Na fascinação, a pessoa se entrega. Ele vai se deixando levar para aquela situação, ele perde a noção do ridículo, ele perde a noção do perigo e vai se entregando às situações das mais complexas. A única coisa a fazer-se com a vítima é convencê-la de que está sendo ludibriada e reconduzir-lhe a obsessão ao caso da obsessão. Simples. Então, na fascinação, temos que reverter para a obsessão simples. O primeiro passo que a gente vai dar, que a gente vai conquistar, é se a gente conseguir levar para a obsessão simples. Isso é importante que a gente entenda. Isso porque nem sempre é fácil, dado que, algumas vezes, não seja mesmo impossível. Ou seja, para você tirar uma pessoa da fascinação, isso mesmo, para te levar, para conduzir essa obsessão para uma obsessão simples, não é fácil, mas também não é impossível. É o caminho de perseverança, é um caminho que vai sendo trabalhado por muito tempo para que a gente consiga esse objetivo final. Pode ser tal o ascendente do espírito que torne o fascinado surdo a toda sorte de raciocínio, podendo chegar até, quando o espírito comete algumas grossas heresias científicas, a pô-lo em dúvidas sobre se não é a ciência que se acha em erro. Seria muito engraçado se não fosse trágico, né? Isso aí que é a frase que a gente costuma dizer. Realmente, existe o perigo, existe a dificuldade, existe as atitudes que nós temos que tomar, existe um conjunto de fatores que nós temos que agir para melhor entendermos a situação que nos é colocada e tomarmos a melhor posição, tomarmos a melhor ação para que consigamos obter a pessoa, fazer com que a pessoa fique esclarecida do problema. Como já dissemos, o fascinado geralmente acolhe mal os conselhos. A crítica o aborrece, irrita e o faz tomar quisilas dos que não partilham da sua admiração. E interessante que a gente vê médiuns, né, que a gente fala assim, olha, não faça isso. Nossa, mas já vem você, como que você é chato. Olha, toma cuidado aqui. Quando a gente está lidando com os espíritos, a gente tem que ter cuidado nesse assunto, nesse tipo de reação que a gente tem, naquela outra reação. E a frase da pessoa?
Nossa, como que você é chato, né? E o Kardec está falando. Se as pessoas estão fascinadas, geralmente eles têm grande dificuldade em aceitar certos conselhos e determinadas críticas que se faz deixa ele profundamente aborrecido e irritado. Isso é um fato da obsessão. Isso em todos os níveis da humanidade, tá, gente? Não é só com médium, dentro da reunião mediúnica, não. No meio político, no meio artístico, no meio científico, em todos os meios profissionais, vai ter essa situação aqui. Que a gente pode entender como uma fascinação. A fascinação não quer dizer que a pessoa está totalmente louca. Ele toma atitudes que não são compatíveis com aquilo que se espera de uma pessoa normal. Isso que seria fascinação. Mas ainda está dentro de um limite de normalidade. Não é igual na subjugação que a pessoa sai totalmente do controle, perde totalmente o controle. Suspeitar do espírito que o acompanha é quase, aos seus olhos, uma profanação. E outra coisa não quer o dito espírito, pois tudo que aspira é que todo ser curve diante de sua palavra. Tem gente que se diz em reencarnação de Jesus Cristo e tem as pessoas que o seguem. Então nós temos que ficar atento para observar os fatos que estão acontecendo, observar os dados que tem aqui nessa parte da obsessão. Requer um bom estudo, uma boa leitura, para que a gente entenda que o médium só vai cair nessa fascinação, nessa situação, se ele se deixar ficar invigilante. Aí as coisas se complicam. Um deles exercia sobre pessoa do nosso conhecimento uma fascinação extraordinária. Evocamo-lo. E depois de umas tantas fanfarrices, vendo que não lograva mistificar-nos quando a sua identidade, acabou por confessar que não era quem se dizia. Então a pessoa escrevia, estava sob a ação de um espírito que estava fascinando ele, dizendo ser alguém, algum nome importante. Kardec faz evocação daquele espírito, ele vem e floreia. Quando ele viu que Kardec não caía nos engodos dele, ele desistiu e confessou quem ele realmente era, o que ele estava fazendo ali e que tipo de situação ele infligia na pessoa e por que ele estava infligindo. Então nós temos que estar sempre vigilantes para esse confronto. Não é um confronto de degladiar, bater boca, é um confronto de conversar amigavelmente, com muita paciência, com muita prudência, para que o espírito entenda a sua necessidade de autotransformação moral. Sendo-lhe perguntado por que ludibriava de tal modo aquela pessoa, respondeu com estas palavras que pintam claramente o caráter desse gênero de espírito. Eu procurava um homem que me fosse possível manejar. Encontrei-o, não largo. Então, por que eles pegam a pessoa? Porque a pessoa dá margem para que aquilo aconteça, a pessoa se permite aquilo ali acontecer, certo? A pessoa gosta daquela companhia, acredita, fica fascinado com aquelas ideias, né, achando que está sendo um grande inovador, e na realidade está perdido no meio do caminho. Mas se lhe mostrais as coisas como são, ele vos soltará isto. É o que veremos. Mas se lhe mostrais as coisas como são, ele vos soltará isto. É o que veremos. Certo? Quando você começa a mostrar para a pessoa as coisas como são, ele solta essa resposta. É o que veremos. Ou seja, a pessoa não quer ver. Ele continua naquela situação. O Espírito Senhor de si sabe que ele manipula, que ele controla, que ele domina. Ele continua agindo. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver, reconhecida a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos do fascinado, o que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Então, as dificuldades que nós temos de enfrentar as nossas mazelas íntimas, de enfrentar as nossas dificuldades e de não nos abrir a um processo de renovação íntima, faz com que muitas das vezes os espíritos se afastam de nós
e nos deixa sozinhos. Se afasta de nós e nos deixa à mercê de espíritos zombeteiros, de espíritos que vêm nos prejudicar, espíritos que passam a agir contrário a todas as ações e todas as atitudes que nós queiramos fazer para o bem de cada um, para o bem da humanidade. Eles tentam agir sempre de forma contrária. Aquelas pessoas que entram nesse patamar de sintonia, nesse patamar de ação, a gente deixa que eles sigam. Já que eles não querem melhorar. E quando é os outros que estão com problema, pode também. No mundo atual, nós não podemos descartar nenhuma possibilidade. Tanto pode ser aquele médico que está obsediado, como os outros componentes da equipe que estão sob uma influência ferrenha para tentar derrubar aquele médium. Por isso, todos nós temos que estar vigilantes e sabermos, às vezes, que precisamos de contar com a casa vizinha, com a outra casa, com a AME, para nos dar suporte, para nos dar base para caminharmos. Unidos, teremos mais condições de enfrentar as adversidades. Unidos, teremos mais condições de entender e de estudar, abrir os nossos olhos para entendermos mais a doutrina e nos precaver das tentativas do mal em nos atacar. Para você fazer um cultivo de grande escala, você não consegue fazer sozinho. Você precisará de colaboradores. Da mesma forma, na reunião mediúnica, você não vai trabalhar sozinho. Você vai trabalhar com equipe. E essa equipe são seus colaboradores. São os colaboradores do médium, são os colaboradores da casa. E por sermos todos colaboradores do bem, deveremos estar sempre atentos, com o coração aberto, para as possíveis admoestações que venham, para os possíveis elogios que venham. Estamos sempre dispostos a fazer uma autoanálise para melhor agirmos, com melhor prudência, com melhor cuidado, para que, ao longo da nossa existência, estejamos com segurança naquilo que nos propomos a fazer, para a gente poder fazer realmente melhor para aqueles que necessitam dessa desobsessão, inclusive nós. A subjugação corporal tira muitas vezes ao obsediado a energia necessária para dominar o mau espírito. Daí torna-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue ou pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. Nessa parte, que é a parte mais delicada da situação, é importante, voltamos a dizer, que que a família da pessoa se comprometa com o tratamento. A família da pessoa precisa se comprometer com o tratamento. Não é só o obsediado, é o grupo. As pessoas envolvidas no tratamento estejam comprometidos com o bem, comprometidos com a verdade, para buscar esclarecer esse irmão, esse espírito, e também melhorarem seu magnetismo com a boa dieta é importante, para poder dar os passes e poder conversar com o espírito de forma prudente, amorosa e segura. A pessoa sob o império da subjugação, ele precisa de muito apoio. Em falta do concurso do obsediado, essa terceira pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito. Porém, como este ascendente só pode ser moral, só um ser moralmente superior ao espírito é dado assumi-lo. E seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral. Porque então se impõe aquela que se vê forçado a inclinar-se diante dele. Por isso é que Jesus tinha tão grande poder para expulsar a que naquela época se chamava de demônio, isto é, os maus espíritos obsessores. Então, gente, nós temos que ver a questão da superioridade moral. Quando eu estava fazendo o curso de homeopatia, eu fui entender o que é psicose, o que é luetismo, o que é tuberculinismo, cancerinismo. Entendi isso ali, entendi que a superioridade moral é algo muito mais forte. Quando as pessoas têm uma vida promíscua, tem vários parceiros sexuais, várias parceiras sexuais, ele começa a aumentar essa psicose, esse luetismo, ou seja, um conjunto de energia tal qual tivesse tido sífilis, tal qual tivesse tido gonorreia. O seu perispírito vai ter que gerar energia
para se tratar, para se manter vivo, porque a psicose, que é a energia derivada de gonorreia, seja ela primária, secundária ou terciária, dentro da explicação homeopática, a pessoa tem muitas inflamações, então ele vai gerar energia, essas energias vão ser para se autotratar. Quando a pessoa tem um parceiro, uma parceira fixa, essas energias já começam a sobrar, porque o corpo vai se manter mais saudável. Mas também nós temos que entender que não é só o fato de ter um parceiro ou uma parceira fixa que a pessoa vai ser saudável. É importante que a relação do casal seja também saudável. Seja dentro dos padrões de ética, de moral, que se espera de um casal. Não vou interferir, dizer que tem que ser desse ou daquele jeito, a cada um faça a sua reflexão e procure seu entendimento, para que dessa forma as pessoas consigam trabalhar-se intimamente para essa recuperação, para essa melhoria íntima que todos nós devemos procurar ter. Quanto maior for a sua superioridade moral, a gente já leu isso aqui, né? Então, quanto mais moral tem o médium, quanto mais ele procura se sublimar, a gente falou só da parte promíscua, mas tem a parte também técnica, financeira, da relação com os colegas de trabalho, com as relações com os impostos, né, com a relação à ética profissional, ou seja, a questão moral ela é muito mais ampla do que simplesmente a parte sexual. Então essa pessoa, quando ela tem esse ascendente moral, essa ascensão moral sobre o espírito, aí ele vai tomar determinadas atitudes que ele vai ter que entender que ele não pode continuar afrontando e enfrentando da mesma forma aquela situação. Então, quando a gente depara com um mentor que ajuda a equipe mediúnica, um mentor que, por exemplo, morreu na Segunda Guerra Mundial, seja no campo de concentração, seja numa batalha combatendo as loucuras dos nazistas de querer dominar o mundo. Então, ele terá muito mais moral sobre os espíritos que vêm para obsediar do que um que passou por outras situações ou por outras experiências diferentes dessas, também bastante engrandecedora talvez, ou por aqueles que cometeram abusos, cometeram crimes e hoje tentam ser mentor, tentam ajudar. Lógico que todos nós temos o direito de nos refazer, de nos corrigir, nos reposicionar ética e moralmente frente ao Cristo. Mas aqueles que sofreram as injustiças, que padeceram as ações da injustiça, terão muito mais moral do que aqueles que fizeram sofrer as injustiças. Isso é importante a gente entender isso. E os espíritos sabem muito bem disso. A gente citou caso extremo, mas existe no dia a dia, das mais variadas situações, pessoas que defenderam os escravos, pessoas que defenderam a libertação dos escravos, o fim da escravatura, pessoas que defenderam causas sociais e acabaram pagando com a vida, pessoas que lutaram pelo bem-estar de uma coletividade. Tudo isso faz com que esse passado lhe dê conquistas éticas e morais para que ele seja mais respeitado. Não importa o título que a pessoa tenha tido, importa sim como ela vivenciou, como que ela viveu aquelas situações, aqueles momentos, aquelas dificuldades, aquelas facilidades que a vida lhe ofereceu. Aqui não podemos oferecer mais do que conselhos gerais, portanto, nenhum processo material existe. Como, sobretudo, nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental com o poder de expelir os espíritos obsessores. Ou seja, para você tirar aquela obstinação do espírito obsessor de atacar, de fazer o mal, há um conjunto de valores, um conjunto de ações que vão passo a passo esmorecendo aquela tenacidade dele de atacar, para que ele possa libertar a pessoa, para que ele possa seguir o caminho dele em paz e deixar que a pessoa também siga o caminho dela em paz. E ambos, lógico, vão crescer para Deus, principalmente o que estava obsediando. Esse trabalho de desobsessão pode levar tempos, meses, anos, mas na hora mais propícia, a espiritualidade saberá liberar e libertar o obsedado do obsessor. Às vezes, o que falta ao obsediado é força fluídica suficiente,
Neste caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Contudo, é sempre conveniente procurar por um médium de confiança, os conselhos de um espírito superior ou de um anjo guardião. Então, o médium que está obsediado, está subjugado, vai ajudar. O passe magnético vai ajudar. A água fluida vai ajudar. Se ele tiver condições de fazer tarefa, vai ajudar. O auxílio de outro médium, aí 2 médiums juntos, vai ter mais força magnética sobre aquele espírito obsessor. E também do espírito superior ou um anjo guardião também vão ajudar a dar essa força para que o obsediado consiga obter mais força. E a nossa experiência tem mostrado que algumas homeopatias ajudam nesse trabalho de desobsessão. E ajudam muito. São remédios exclusivos para quem tem surtos. Então, aí a gente evita falar o nome do remédio. Mas são vários remédios que a gente chama de remédios psíquicos. No site csterapias.com.br vai estar lá postado esses remédios psíquicos, que são remédios que são mais úteis em transtornos psíquicos. Vai ajudar, mas sem o tratamento espiritual, nem adianta dar o remédio. São conjunto de forças se associando. Da mesma forma, você dá o passe na pessoa, mas a pessoa não quer ir ao centro espírita, não quer tomar água fluida, não quer ler um livro, não quer fazer a reforma íntima, quer continuar do mesmo jeito, vai ser bem mais complicado. A misericórdia divina sempre vem para nos ajudar. Tudo que é nos oferecido, todas as técnicas que existem para nos fazer melhores, para nos ajudar a nos corrigir. Portanto, saibamos utilizar essas técnicas, saibamos estar com o coração aberto para aprendermos técnicas novas e, ao longo do tempo, todos nós nos tornaremos espíritos melhores e, com isso, logicamente, os espíritos que estão em torno de nós também serão melhores. Que Jesus abençoe o seu lar, abençoe toda a sua família e nos envolva no seu grande amor, na sua grande luz. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos. Então Kardec vai trazer aqui para a gente como uma instrução para como que a gente vai lidar com essas imperfeições morais do obsediado. Havia umas irmãs que se encontravam desde alguns anos vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa e até pelos telhados, cortadas, rasgadas e crivadas de buraco, por mais cuidado que tivesse em guardá-las à chave. Você sairia correndo dessa casa, né? Mas também não ia adiantar. E aí a questão da reforma íntima, da reforma moral, Kardec vai trazer aqui uma informação muito importante, que é excelente para que a gente entenda o outro ângulo da reforma moral. Então essas jovens, elas guardavam a roupa muito bem guardada, trancava a chave e o espírito fazia festa, rasgava, picava, jogava fora, espalhava pela casa até em cima do telhado. E às vezes iam dormir, o espírito pegava tudo e espalhava, mesmo guardado a chave. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade de província, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que lhe veio foi, naturalmente, a de que estavam às voltas com os brincalhões de mau gosto. Porém, as persistências e as precauções que tomavam lhes tiraram essa ideia. Elas não conheciam o espiritismo, não sabiam como era o espiritismo, que era, de que forma que se procedia, mas sabiam que estavam sendo incomodadas por esses espíritos que pegavam e espalhavam tudo que elas tinham. Vamos mais à frente. Só muito tempo depois, por algumas indicações, acharam que deviam procurar-nos para saberem a causa de tais depredações e lhes darem remédio, se fosse possível. Sobre a causa não havia dúvida. O remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por semelhantes atos era evidentemente malfazejo. Então, Kardec já coloca aqui que elas vieram procurá-lo, mas a causa era bem complicada e o remédio seria bem amargo porque o espírito era muito malfazejo. Será? Brincalhão a gente já tem certeza. Agora, brincar de rasgar a roupa, de furar a roupa, já dá prejuízo material, então a coisa é mais complexa. Mas vamos continuar nosso estudo. Evocando
evocado mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência salutar. Isso aqui, gente, tem que ficar guardado no coração de todo médium esclarecedor. A prece exerceu sobre ele uma influência salutar. O Espírito está lá debatendo, falando. Façamos a prece, façamos a oração. Ele se abre para nos ouvir. Mas, após algum tempo de interrupção, recomeçaram as depredações. Eis o conselho que, a propósito, nos deu um Espírito superior. Então, ele ficou um tempo, ele foi lá, conversou, passou um tempo sem fazer as traquinagens, mas depois voltou. Aí, Kardec procura um Espírito superior e fala, o que está acontecendo? Certo? Aqui está cortado ao meio, vamos continuar. O objetivo era fazer 2 filmes, mas agora a gente melhorou a nossa edição, então nós vamos fazer um só. Deixa o desenho, nós vamos deixar. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos, seus protetores, que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhe posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências, para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor do próximo e a caridade. Os espíritos superiores, gente, eles têm aquele tchan especial de nos dar um comando para que a gente venha a despertar para interesses também superiores. Você tem o amor do próximo e a caridade? Você faz a caridade, você procura fazer o bem, você procura cativar o amor de algumas pessoas? Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua. Pois, infelizmente, elas não sabem conter as suas e não demonstram por atos de piedade o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormenta. Ou seja, elas falam mal, elas xingam, elas proferem impropérios, fazem fofoca, adoram caluniar. Não é isso? Não domina a língua. Quem não domina a língua pode até caluniar. Então, e aí, nessa situação, aí ele fala, por ato de piedade, o desejo que tem de se livrarem daquele que as atormentam. Não demonstram ter necessidade, desejo de se livrar do espírito. Tomam uma série de atitudes malévolas, o espírito faz a festa por causa disso, e elas estão, então, sob o império desse espírito. Gostam muito de maldizer do próximo, e o espírito que as obsidia toma sua desforra, portanto, em vida, foi para elas um burro de carga. Pesquise na memória e algo descobrirão quem ele é. Então a pessoa era um empregado, que ele era tratado como um burro de carga, e agora ele parte para o ataque para se vingar. Então, gente, nós temos que ficar atento com esses detalhes, com essas informações que a espiritualidade nos traz, para que a gente não caia em determinadas armadilhas torpes. Nós precisamos estar atento para melhor conduzir a nossa vida, para melhor trabalharmos o nosso íntimo e podermos conquistar um mundo melhor intimamente. E para que isso aconteça, nós temos que estar com o coração aberto ao bem, nós temos que estar com o coração aberto à caridade e principalmente a caridade de dominar a língua para não falar mal da vida dos outros. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiões se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve que se afastar por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. Por que o anjo de guarda se afastou? Porque elas tomavam as atitudes que o envergonhavam ou que fazia com que elas ficassem sem o direito de serem protegidas. Então, o hábito de estar falando mal de político, o hábito de estar falando mal de jogador de futebol, de ator de novela, de personagem de ator de novela, cria em nós um campo onde nós vamos ficar vulneráveis a determinados ataques.
E isso, se nós ficarmos vigilantes com relação a isso, nós vamos nos preparar melhor, nós vamos trabalhar melhor para a gente realizar também melhor e mais pelos nossos semelhantes. Por isso, que é importante que a gente faça as nossas boas ações, como ele mostra ali. O anjo guardião ou um bom espírito se aproximou, o espírito não consegue pegar uma ali e torcer o pescoço, mas ele faz as baguncinhas lá que ele deixa para que elas entendam, para elas poderem entenderem que elas precisam se modificar. O que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e principalmente praticar as virtudes impostas por Deus, a cada um de acordo com a sua condição. Então ele nem fala para fazer caridade, doar alguma coisa, que talvez elas nem tinham para doar depois da roupa toda rasgada, né? Mas elas podiam fazer preces fervorosas pelos outros, pedir a Deus a proteção, porque cada um recebe na medida que oferece pelo próximo. Isso é o suprassumo da receita para se livrar de uma obsessão. Ajudar quem precisa, com as forças que você tiver, com as ferramentas que você tiver para ajudar. Como ponderássemos que essas palavras pareciam tanto severas e que talvez fosse conveniente adoçá-las para serem transmitidas, o Espírito acrescentou. O Kardec, não, aqui está muito duro, essa verdade aqui está muito firme, vamos colocar da forma mais mansa, mais dócil para elas? Ao que o Espírito dizem, devo dizer o que digo, e como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua, quando fazem muitíssimo. Por isso, preciso é ferir-lhes o espírito de maneira que lhes sirva de advertência séria. O Espírito deu um puxão de orelha no Kardec. Devo dizer como digo e o que eu digo. Porque eles não entendem que eles estão prejudicando os outros com o que eles falam. Não entendem que eles estão se prejudicando com o que eles falam. Então é preciso dar uma cutucada bem forte para acorda. Vamos. A advertência é muito séria. Acorda, senão vocês vão continuar tendo prejuízo. Provavelmente, se elas lerem aquilo ali, por mínimo de bom senso que elas tenham, elas vão ter que começar a pensar na forma de se corrigirem para que o Espírito possa deixá-las em paz. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons para a prática do bem. Certo? Então, o que ficou dito desse ensinamento? O que é importante que a gente entenda? Que as imperfeições morais que nós temos vai abrir a porta, a janela e tantas coisas mais para que os maus espíritos nos ataquem. Mas a prática do bem, no mais amplo aspecto, do sentimento, do pensamento, do falar, do fazer, sentir, pensar, falar, agir, com amor, com responsabilidade, com sentimento cristão, é o que vai nos permitir que tenhamos as defesas relativas a que fazemos jus. Nenhum de nós vamos ter uma defesa absoluta. Vamos ter sempre uma defesa relativa. Entendamos bem isso. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder que os maus, e a vontade deles basta para afastar esses últimos. Eles, porém, só assistem os que os secundam, pelos esforços que fazem por melhorar-se. Então, os bons espíritos eles vão nos ajudar quando nós nos predispormos a fazer o bem. Quando nós nos predispormos a trabalhar pelo bem. Quando nós estivermos dispostos a fazer o bem. E lembrar que a nossa língua pode ser um instrumento da nossa queda. Pode ser um instrumento de atração de espíritos maus. E na maioria das vezes, é pela língua que a gente atrai determinadas fúrias que poderiam ser evitadas. Sem o que se afastam e deixam o campo livre para os maus. Então, se as pessoas não abrem o coração para o esforço de se melhorar, eles se afastam e deixam a pessoa apanhar.
que se tomam assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitem que hajam, para esse fim. Então, os maus espíritos eles vão conseguir agir para prejudicar a pessoa com o fim de corrigi-la, com o fim de dar uma reprimenda. E aí todos nós temos que ficar atentos, todos nós temos que ficar vigilantes para, diante de qualquer adversidade, nós olharmos para nós mesmos e falar assim: o que eu ando sentindo, pensando, falando, fazendo, ainda tenho que comer. O que a gente come tem um peso muito grande. Determinados enlatados vai ter mercúrio ou outros conservantes. Se você pegar uma fruta, não lavá-la bem lavada, não tirar a casca, tem ali conservantes perigosos que vão interferir na sua saúde física, e se interfere na saúde física, proporcionalmente vai interferir na psíquica e vice-versa. Então, tudo hoje em dia nós temos que estar bem atento, bem vigilante para essa caminhada que nós nos propomos de nos aproximar de Deus. E todos nós, vigilantes e atentos, rogamos a iluminação dos céus para os nossos lares, para os nossos familiares, para a nossa família, e para que a nossa alma possa estar sempre com o coração aberto ao bem, sempre vigilante para manter-se em sintonia com os bons espíritos que nos protegem e gerenciam nossa existência. Cumpre, todavia, se não atribuam à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar, as quais, não raro, decorrem da incúria e da imprevidência. Então, tem momentos que a gente acha que é dos espíritos, mas tem hora porque a gente não está fazendo o que deveria fazer. Um agricultor nos escreveu certo dia que havia 12 anos toda sorte de infelicidade lhes acontecia relativamente ao seu gado. Ora eram as vacas que morriam, ou deixavam de dar leite, ora eram os cavalos e os carneiros, ou os porcos que sucumbiam. Sempre tinha algum animal morrendo. A primeira coisa que a gente fala: nossa, estão fazendo magia negra para mim. Tô tão bonzinho, né? Assim que a gente pensa. Essa aqui é uma história bastante interessante também, que a gente vai ver que a falta de disciplina da pessoa, as ações da pessoa vão interferir também e com grande força nos resultados daquilo que ele está obtendo. E o Evangelho tem uma passagem que nos fala que se nós temos a gleba para cuidar, que cuidemos dela. Se a gente não cuida dela, não vamos acusar quem nos a deu por ela não estar produzindo. Fez muitas nuvens, fez muitas novenas, que em nada remediaram. Vamos corrigir aqui, né? Fez muitas novenas, que em nada remediaram mal, do mesmo modo que nada obteve com as missas que mandou celebrar, nem com os exorcismos que mandou praticar. Persuadiu-se então, de acordo com os preconceitos do campo, de que ele haviam enfeitiçado os animais. Então fez várias novenas, pagou missa, fez exorcismo, pagou para fazer exorcismo. E, aliás, ele não pagou, né? Vamos ser fiel ao que está escrito lá. Mandou celebrar a missa, fazer os exorcismos, praticar os exorcismos. Continuou do mesmo jeito. Então, falou que os animais estavam enfeitiçados. Alguém fez magia negra? Supondo-nos, sem dúvida, dotados de poder esconjurador, maior do que o do cura da sua aldeia, pediu o nosso parecer. Foi a seguinte a resposta que obtivemos. Então achou que o Kardec tinha os poderes superior ao do padre da sua aldeia. Aí, a mortalidade ou as enfermidades do gado desse homem provém dos seus currais. Provém de que seus currais estão infectados e ele não os repara, porque custa dinheiro. Pão duro, não limpava o curral, não tratava bem do gado, não reparava o que tinha que reparar. E na Europa, na época do frio, se você não tiver um bom estábulo, seu gado vai padecer pelo frio. Vai sofrer bem com o frio. Então, ele não estava cuidando bem do gado, não estava cuidando bem das instalações da fazenda, na limpeza, nem nada, porque custava dinheiro, ele era muito pão duro. E a resposta dos espíritos foi muito firme. Ele mesmo era a magia negra que estava fazendo contra ele próprio.
E isso é importante que todos nós paremos para refletir se nós estamos cuidando bem de nós mesmos. Se nós estamos cuidando bem da nossa saúde, da nossa vida, da nossa higiene, da higiene dos nossos animais e principalmente da higiene da nossa reunião mediúnica. Estejamos atentos, estejamos vigilantes e procuremos construir uma manhã cheia de luz. Muita luz e muita paz para todos nós. Que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo, nos entrelaçando nesse amor divino, para que tenhamos a união de nossos sentimentos em prol de um mundo melhor, em prol de realizações superiores para a nossa alma. Terminaremos este capítulo inserindo as respostas que os Espíritos nos deram a algumas perguntas e que vêm em apoio do que dissemos. Então, agora aqui ele coloca as perguntas, as respostas, que vai fortalecer tudo aquilo que foi dito até agora dentro desse capítulo. Porque não podem certos médiuns desembaraçar-se de espíritos maus que se lhes ligam. E como é que os bons espíritos, que eles chamam, não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Aí, isso aqui é uma pergunta que Kardec deixou, importante que ele deixou aqui. E a gente sempre faz isso. Se os espíritos bons e superiores têm força sobre os espíritos maus, tem superioridade moral, por que não impõe a libertação daqueles médiuns? Não é assim que a gente pensa? Mas olha que resposta interessante. Não é que falte poder aos espíritos bons, ao espírito bom, é que mais das vezes que o médium não é bastante forte para o secundar. É que a sua natureza se presta melhor a outras relações. É que seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que com o de outro. Isso o que dá tão grande império aos que entendem de ludibriá-lo. A questão do fluido, que tipo de fluido você tem para oferecer, que tipo de fluido você tem para doar. Aí, é dentro desse fluido que a espiritualidade infeliz vai trabalhar, que esses espíritos infelizes vão se ligar a determinadas pessoas. Portanto, quanto mais você puder desintoxicar teu perispírito, com uma alimentação mais saudável, com tratamentos energéticos e naturais corretos, você vai se fortalecer, você vai sintonizar melhor com os bons espíritos e vai se desembaraçando dos maus espíritos. Mas, sempre tem um mas, né? É importante entender a necessidade de uma reforma íntima. E nem todos nós temos força para vencer determinados espíritos que nos assediam. Necessário se faz ajuda, não apenas dos bons espíritos, mas também de pessoas que vêm ao nosso amparo com paz, com oração, com a palavra amiga, para que a gente se liberte. Parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de irrepreensível moralidade e que, apesar de tudo, se veem impedidas de comunicar com os bons espíritos. Tem isso também? Uma pessoa boa, cheia de virtudes, mas está sempre os espíritos maus se aproximando dela, interferindo nas comunicações, atrapalhando o seu trabalho. É uma provação. E quem te diz ao demais que elas não trazem o coração manchado de algum pouco de mal? Primeiro ele falou uma provação. Depois ele faz a pergunta. Será que você tem certeza que o coração dela não tem alguma coisa de ruim ali para criar sintonia com aqueles espíritos que a perseguem? Que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Eu faço caridade. Eu dou sempre o resto para os pobres. Por que você não dá uma coisa útil, boa e nova também para os pobres? Não estou falando que está errado dar o resto, depende de que resto você está falando, né? Ou seja, se você está dando o que sobra, você está dando uma camisa velha, uma calça velha, mas você não pode dar também uma roupa nova? Faz o balanço com você mesmo. Faça a reflexão. Não pode dar algo mais para essa pessoa? Essas provas, ou seja, para você
fazer prevalecer a bondade no seu coração. Essas provas, com o mostrarem ao obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Então, aquela pessoa obsidiada, ele tem que ter humildade. Ele tem que ter a humildade de, diante dos fatos, tomar uma ação, de pedir ajuda, de ficar mais vigilante, de ficar mais atento, para que ele não caia em determinadas mazelas dos seus próprios inimigos. Não crie o campo propício para que eles te ataquem. Haverá na terra alguém que possa dizer-se perfeito? Ora, um tem todas as aparências da virtude, pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daquele que nenhum mal pratica, que é leal em suas relações sociais, é um bravo e digno homem. Mas é aquilo que a gente está vendo, é aquilo que a gente vê. E o que ele tem oculto? Além daquele fermentinho velho lá que a gente não desconhece. Então a obsessão ela vai estar muito ligada a esses sentimentos ocultos que a gente carrega conosco. Mas sabeis, porventura, se as suas boas qualidades não são tisnadas pelo orgulho, se não há nele um fundo de egoísmo, se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente e mil outras coisas que não percebeis, porque as vossas relações com ele não vos deram lugar a descobri-las. Então, além daquilo que a gente vê na pessoa, além daquilo que a gente está enxergando ali naquele momento, dos nossos poucos convívios dentro da casa espírita, todo mundo é santinho, nos templos religiosos também todo mundo lá dentro é santinho, mas as pessoas fora daquele âmbito sabem quem é aquela pessoa. Então nós precisamos de procurar observar nessas nossas relações quem realmente são a pessoa. Mas não nos compete julgar. Então, aqui o Espírito está trazendo para a gente os questionamentos que nós devemos ter. E estar sempre atento, sempre vigilante. O mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Então, a nossa natureza íntima, nossos corações, nossas atitudes éticas e morais devem ser sempre pautadas a nos aproximar do bom. Então, abstenhamos-nos de falar mal de político, abstenhamos-nos de falar mal de quem quer que seja, para que a gente esteja em boas condições, para que a gente venha abrirmos-nos para a luz e recebermos da luz a proteção, as bênçãos e a inspiração para melhor servirmos. Terceira, a obsessão que impede um médium de receber as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade de sua parte? E agora? Como nós vamos encarar essa situação? O médium não recebe as comunicações boas, superiores, porque ele não é digno de receber? Eu não disse que é um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode opor-se a certas comunicações. Em remover o obstáculo que está nele é o que a que deve aplicar-se. Sem isso, suas preces, suas súplicas nada farão. Então, o médium vai ter que observar por que ele não está recebendo determinadas comunicações, por que ele está passando por determinados constrangimentos, para que ele possa receber as boas inspirações, ele possa receber as boas intuições e até mesmo as boas comunicações, seja por escrito ou seja pela fala. Sempre vai ser mais importante retirar uma de nossas mazelas do que fazer um monte de pressa. Não basta que um doente diga ao seu médico: dê-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é preciso. Não toma o remédio, não faz a dieta, não evita determinados alimentos, não evita determinados ambientes, vai continuar doente. E aí que é a mágica. Meu colesterol tá alto. Mas não me fala para parar de comer feijoada não, porque aí não dá. Aí também não tem jeito, né?
Você quer melhorar seu colesterol, você tem que fazer uma dieta. Você tem que se corrigir ali. Eu, por exemplo, não como carne nenhuma. Então, essa barreira da feijoada já não tenho. Mas tudo nós temos que ficar atento para ver o que nós temos que nos corrigir para nós nos protegermos de algumas situações. Assim, a impossibilidade de comunicar com os bons espíritos seria uma espécie de punição? E aí? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar com eles é uma recompensa que deveis esforçar-vos por merecer. Tudo bem, em certos casos, não é definitivo que é punição. Às vezes é uma proteção. O médium vai ser tão cercado, tão cerceado naquele período, que os espíritos preferem protegê-lo, evitando que ele receba qualquer comunicação. Aí fecha-lhe, fechar a mediunidade é um termo meio estranho, né? Mas deixa essa mediunidade de forma latente, protegida, para que ele passe para aquele período mais difícil e depois volta ao normal de novo. Certo? Então, por isso que ele fala que certos casos é uma punição. Mas certos casos, não é sempre. Tem os casos que é proteção, como eu disse. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Você orientou os espíritos, moralizá-los, você vai combater a influência dos maus espíritos? Sim, mas o que não se faz é o que não se deve descurar de fazer, porquanto muitas vezes isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar, caridosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e a apressar-lhe o progresso. Isso nós temos que fazer. Conversar com os espíritos, alertá-los para a realidade deles, alertá-los para as possibilidades que ele tem, alertá-los para a infinidade de compromissos que ele tem consigo mesmo, é o nosso dever. Então nós temos que desempenhar essa atividade de forma religiosa e caridosamente. Ou seja, nós temos que estar sempre ali naquele horário, com fé, com o coração aberto à vontade de fazer o bem, com o coração aberto à disposição de fazer o bem, para que a bondade seja parte integrante da nossa estrutura psíquica, oferecendo aos espíritos que chegam até nós uma parcela dessa energia para que eles se façam as suas transformações de uma forma muito mais branda, muito mais rápida. Mas branda no sentido de não provocar choques, e rápida porque não vai criar outro tipo de problema. Como pode um homem ter a esse respeito mais influência do que tem os próprios espíritos? Ou seja, mais influência moral sobre o espírito perturbador do que os espíritos. Ele diz o seguinte: os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que deles procuram atormentar, do que dos espíritos, dos quais se afastam o mais possível. Então os espíritos perversos vão sempre querer aproximar dos seres humanos para os atormentar, para os prejudicar, para dar uma rasteira neles. Rasteira ética, rasteira moral. Nessa aproximação dos humanos, quando encontram algum que os moralize, a princípio não o escutam e até riem dele. Depois, se aquele os sabe prender, acabam por se deixar tocar. Então, na hora que ele vai conversar com eles, vão rir, não vão aceitar, não querem escutar, tentam fazer qualquer forma de deboche para sair daquele campo vibracional. E a partir desse momento, então, ele vai chegar um dado momento que eles vão cair na própria armadilha deles. Sempre vai ter um ponto fraco a ser encontrado, então eles se deixam tocar. Os espíritos elevados, só em nome de Deus lhes podem falar, e isto os apavora. Portanto, quando eles se deparam com algum espírito mais elevado, que vai falar para eles em nome de Deus com uma energia propícia àquela situação, então eles ficam apavorados. O homem, indubitavelmente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores. Porém, sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles espíritos, aqueles outros espíritos, ou seja, os espíritos mais simples, mais zombeteiros,
Ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, melhor compreendem a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Então, quando eles percebem que as pessoas estão ali esclarecendo a eles, falando com amor, dando uma nova visão de vida para eles, mostrando para eles a necessidade de se evangelizar, esclarecendo da importância da evangelização, dos seus próprios sentimentos, eles então começam a crescer, porque eles entendem que existe amor e solidariedade entre o céu e a terra. Que interessante, né? Demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhes são inferiores em moralidade. Então, nesse detalhe aqui é importante, porque os homens não vão conseguir dominar os espíritos superiores, nem os que são superiores em bondade, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhes são inferiores em moralidade. Então, o médium esclarecedor, ele tem que primar pela sua qualidade ética e moral, para que ele, na hora dele dialogar com aqueles espíritos, ao falar com eles, ele tenha a energia suficiente para dobrar-lhes o entendimento, para esclarecer aqueles espíritos. E aí ele tem que ter superioridade moral, porque sobre os bons espíritos e os espíritos benevolentes, ele nada pode. Aí ele coloca uma observação ali para ver o número 279. A subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? Parece que sim, né? Vamos ver. Pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por louco, muitos há que apenas são subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que os tratamentos corporais os tornamos verdadeiros loucos. Olha que coisa importante, gente. Pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Então, quando ele pergunta que se a subjugação corporal pode levar à loucura, ele está dizendo que tem uma loucura que não tem outra explicação. Ela sai daquela loucura ordinária, daquela comum de lesões físicas. Aí ele vem, entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Muitas das pessoas que são tidas por loucos apenas são subjugadas. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que os tratamentos corporais os tornam verdadeiros loucos. Aí, gente, é uma coisa muito delicada. Na sociedade atual, quando a gente vai falar de reforma íntima, de reforma moral, as pessoas já nos olham assim meio, quem é ele? O que ele quer dizer com isso? Então, esses tratamentos corporais, ou seja, o tratamento físico, pode, em alguns casos, levar a pessoa a ficar realmente louca. Portanto, é importante entendermos esse processo de subjugação, para entendermos que algumas loucuras podem ser revertidas com um tratamento correto, tratamento espiritual correto e também um tratamento energético e natural correto. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Ao entendermos a necessidade da desobsessão, ao entendermos a necessidade de exaltar a pessoa moralmente, incentivá-la a fazer a sua reforma íntima, a sua reforma interior, vai fazer com que essa pessoa se fortaleça, vai fazer com que essa pessoa se torne melhor. Vai fazer mais efeito, inclusive, do que os tratamentos empregados para esse tipo de loucura, para os tipos comuns de loucura. O que você deve pensar dos que,
vendo um perigo qualquer no espiritismo, julgam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações espíritas. Já falamos isso no tópico anterior. Você pode proibir a certas pessoas que se comuniquem com os espíritos, não pode impedir que as manifestações espontâneas sejam feitas a essas mesmas pessoas, porquanto não podem suprimir os espíritos, nem lhes impedir que exerçam sua influência oculta. A questão dos espíritos sobre a nossa ação humana, sobre as nossas atitudes de cada dia, é de extrema importância para que a gente possa entender que os espíritos se comunicam com os médiuns, não os médiuns que se comunicam com os espíritos. Esses tais se assemelham às crianças que tapam os olhos, ou seja, as pessoas que querem proibir o espiritismo porque é perigoso para aflorar determinadas loucuras, são tais quais crianças que tapam os olhos e ficam crentes que ninguém as vê. Por a loucura, querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque imprudentes podem abusar dela. Essa resposta dessa frase aqui também é muito importante. Como ele disse, os espíritos superiores, em uma pequena frase, eles dizem muita coisa. Se nós queremos impedir das pessoas estudarem a mediunidade, de exercerem a mediunidade, é uma atitude muito pouco inteligente e até mesmo pode ser considerada louca. Suprimir, querer proibir algo que só traz vantagens a quem é prudente, a quem é cauteloso na forma de agir. Mas, por outro lado, vai trazer grandes problemas se a pessoa não souber ser vigilante. O meio de se lhe prevenirem os inconvenientes consiste, ao contrário, em torná-la conhecida a fundo. Então, para que você evite os inconvenientes da mediunidade, você tem que estudar bastante ela. Tem que procurar entendê-la em profundidade, fazer todos os estudos possíveis, melhorar seu autoconceito íntimo, e assim você vai estar sendo cada vez melhor, cada vez você está se melhorando mais, porque você está adquirindo mais conhecimento, você está adquirindo mais informação, você está entendendo que você tem que fazer uma reforma íntima, você está entendendo que você tem que fazer uma melhora ética e moral, e aí você caminha em paz. E assim a gente chega ao fim de mais um capítulo. Terminamos o capítulo 23, e agora a gente vai ainda na segunda parte, né, das manifestações espíritas, a gente vai para o capítulo 24 da identidade dos espíritos. Como identificar os espíritos?